E aí, como vai você? Eu quero te parabenizar, porque até agora você tem se mantido firme aí, estudando e me suportando, com as minhas aulas. Eu sei que o assunto é técnico, a proposta é essa mesma. Eu tenho tentado simplificar da melhor maneira possível, focando um objetivo, perseguindo esse objetivo bem de perto. Parabéns porque você não desistiu ainda e porque você está tentando aprender e ampliar o seu conhecimento sobre a produção, a transmissão da Palavra de Deus e o que significa isso para você e para mim hoje que vivemos no século XXI. Na aula anterior, a gente deu uma olhadinha rápida nas principais traduções para as línguas modernas, tomando como referência ou partindo da Reforma Protestante, com a tradução de Lutero, que foi uma tradução muito importante para a divulgação da Bíblia, para que o povo alemão pudesse ter a Bíblia na sua língua popular e assim, conhecendo a Palavra de Deus, fizesse frente à Igreja Popular que insistia em dominar a mentalidade e as pessoas da época. No mesmo período, muitas outras línguas, muitas outras pessoas fizeram traduções para a Bíblia na sua própria língua, mas estudamos um pouquinho sobre as versões principais da língua inglesa. Chegando aí na King James, que se tornou a base para todas as Bíblias inglesas produzidas a partir daí. Aí nós temos a Bíblia espanhola também, a Reina Valera, que é a Bíblia amada pelos protestantes e evangélicos de fala hispana. Agora nós vamos ver as principais traduções para a língua portuguesa e nós vamos estudar e focar o nosso estudo na tradução de João Ferreira de Almeida. Existem outras que também são importantes e relevantes, mas que nosso estudo aqui, eu creio que elas são dispensáveis. Vamos focar em João Ferreira de Almeida para continuar entendendo o trabalho do Espírito Santo e a forma como Deus tem conduzido a transmissão de sua palavra para as línguas modernas, para que as pessoas possam conhecer a Bíblia por si mesmas, estudando-a, conhecendo a verdade, aceitando Jesus e tendo a esperança da vida eterna em Cristo. Vamos orar então mais uma vez, pedindo a bênção, a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Senhor, aqui estamos outra vez para continuar nossos estudos sobre a Bíblia. Agora vamos estudar nessa aula sobre as principais traduções da Tua Palavra para a língua portuguesa, sobretudo aquelas que se estabeleceram naquele trabalho que um dia um servo do Senhor fez, conhecido como Almeida, as traduções mais amadas para a língua portuguesa. Queremos pedir a iluminação do Senhor, a direção do Teu Espírito, a compreensão, sobretudo, para os alunos que estão assistindo e participando desses estudos. Ajuda-os a entenderem o foco e a compreenderem aquilo que o Senhor quer que compreendamos. Nós rogamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ok, para estudarmos sobre João Ferreira de Almeida, a gente precisa fazer uma breve resenha histórica, deste indivíduo que foi tão importante para a Bíblia na língua portuguesa. Esse camarada nasceu em Torre de Tavares, perto de Mangualde, em Portugal, em 1628. Ele era órfão de pai e de mãe e ainda bem criança é levado para Lisboa a fim de ser educado por seu tio, que era um clérigo da Igreja Católica Apostólica Romana. Aos 14 anos de idade, por razões que são desconhecidas na história, ele deixou Portugal e foi para a Holanda, dali indo para a Batávia, capital da ilha de Java, que na época era uma recém-conquistada possessão da Holanda. Ali, ele se converteu à Igreja Reformada, fazendo sua profissão de fé em 1642. Depois, ele foi aceito como visitador de doentes e uma espécie de pastor suplente. Acaba se casando com a filha de um pastor holandês, da qual recebeu uma preciosa colaboração em seu trabalho ministerial. Em 1656, Almeida foi aceito como pastor da Igreja Reformada,
sendo neste mesmo ano ordenado ao ministério na condição de ministro ativo. Em 1656, ou melhor, de 1656 a 1658, por 2 anos então, 2 anos e pouquinho, ele serviu como pastor da igreja de Ponta Gali, na ilha de Ceilão, no sul da Índia. Depois ele acabou indo para Tutocorim, nas Ilhas Pescadores, permanecendo ali até 1663. João Ferreira de Almeida foi o primeiro missionário evangélico a ser enviado às Índias depois da Reforma Protestante. E também o primeiro ministro evangélico ordenado a pregar em língua portuguesa. Trabalhou entre os Paruas do sul das Índias britânicas, trabalhou no Jafanapatão, Colombo e Paliacate. Alguns desses nomes não são conhecidos hoje para nós, né? Nós teríamos que fazer uma atualização desses nomes para a realidade atual, mas é naquela região ali das Índias, das Índias britânicas, etc. Ele foi educado aos pés de um grande sacerdote católico romano e por isso ele passou a conhecer muito bem o latim, o português, e ele desde pequeno ele foi iniciado nas línguas bíblicas, o que muito ajudou posteriormente como tradutor. O português era falado em algumas regiões da Índia, no Ceilão, em Java e em outras colônias portuguesas do sudoeste asiático. E isso apelou fortemente ao seu coração, como ministro do Evangelho, jovem que era, para que colocasse a Bíblia em português nas mãos do povo entre os quais ele vivia. Almeida morreu aos 63 anos de idade e foi sepultado na terra que amou e serviu, onde se tornara um verdadeiro herói. A maior produção literária de Almeida foi a tradução de fato para a Bíblia, para a língua portuguesa da Bíblia. Quando ele iniciou esse trabalho de traduzir a Bíblia para o português, ele conhecia já o latim, o francês, o espanhol, o holandês, o hebraico e o grego, além de sua língua materna, né? O seu primeiro trabalho de tradução ele realizou em 1642 e ele traduziu do espanhol para o português o resumo dos evangelhos e das epístolas. Sabe quantos anos ele tinha? 14 anos de idade, quando ele fez esta primeira tradução do espanhol para o português. Uma espécie de resumo dos evangelhos e das epístolas. Esse trabalho dele nunca foi publicado. E com 17 anos de idade, ele traduziu o Novo Testamento, da versão latina de Beza, auxiliado pelas traduções italianas, espanhola e francesa, que já havia na época. Esse trabalho também não foi publicado, permanecendo somente em manuscrito. O Evangelho deveria ser apresentado ao povo português em sua própria língua. E Almeida sentiu a necessidade de um trabalho mais sério dessa tradução. Por isso, ele iniciou a tradução do Novo Testamento em 1670, usando textos receptos da Europa continental. A segunda edição de 1633, publicada por Elsevier. Esta é uma tradução para o grego, né? E esta foi a que ele usou, os textos receptos. A primeira edição do Novo Testamento em português, de Almeida, foi editada em 1681, em Amsterdã, na Europa. Antes mesmo de sair do prelo, a primeira edição, em janeiro de 1681, para a língua portuguesa, Almeida publicou uma advertência com uma lista de 1000 erros na edição que haveria de surgir. Ela era defeituosa no que diz respeito à gramática portuguesa, por exemplo. Ela continha muitas frases e construções alheias ao sabor da língua nacional, né?
como, por exemplo, locuções e idiomatismos próprios do país onde Almeida residia. E isso é muito comum, é compreensível. Tal edição mostra, por exemplo, a incompetência dos revisores do trabalho de Almeida, pois eles eram holandeses e conheciam muito pouco o português. A tradução foi feita na base de palavra por palavra, sendo traduzidas até mesmo expressões idiomáticas do grego. Mas, além disso, percebe-se também que Almeida tenha seguido meio de perto a versão holandesa de 1637 e a castelhana de Cipriano Valera. Não foi fácil para alguém que aprendera grego e hebraico no espaço de 10 anos, em meio aos árduos trabalhos pastorais, com longas e constantes viagens e ainda fazendo outros trabalhos de tradução, fazer uma tradução perfeita do texto grego para a língua portuguesa. Almeida revisou então sua primeira edição, publicando uma segunda em Batávia em 1683. Na página título aparece como sendo a primeira edição, mas na realidade era uma revisão da primeira, era uma segunda edição. Em 1691, Almeida morreu e ele deixou a tradução do Antigo Testamento em Ezequiel. Alguns missionários do Traquembar, às custas de Teodoro Van Cloon, governador-geral da Índia holandesa naquela época, completaram o trabalho iniciado por Almeida. Por isso, somente em 1753 é publicada a Bíblia toda para a língua portuguesa, 62 anos após a morte de Almeida. Depois de passar por inúmeras revisões, em 1879, pela primeira vez é publicada no Brasil pela Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro o Evangelho de Mateus com o título de Novo Testamento. Só para você ter uma ideia do tempo, é sempre bom a gente fazer essa comparação de tempo, né? 1879 era exatamente ali o período que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se estabelecia. 1863 foi quando a igreja foi organizada pela primeira vez. Então, nesse período, era publicado aqui no Brasil, em 1879, pela primeira vez, uma Bíblia em português, o Novo Testamento, né? Aliás, só o Evangelho de Mateus com o título de Novo Testamento. Ok? Sob a coordenação da Sociedade Bíblica Americana e da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, a tradução de Almeida passou por muitas revisões nos últimos anos do século XIX e na primeira metade do século XX. Em 1902, a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica nomearam uma comissão de 3 estrangeiros e 3 brasileiros, depois esse número foi aumentado para 4, para prepararem uma nova tradução da Bíblia em português diretamente dos originais, com o auxílio das traduções já existentes de Almeida e Figueiredo. Nós não iremos estudar aqui sobre a história das sociedades bíblicas e nem da tradução para o português de Figueiredo, que é uma tradução interessante. Nós vamos nos focar nas traduções feitas em português e nas revisões feitas em português no texto de Almeida, tá bem? Olha, depois de edições parciais desta obra, em 1917 foi editada toda a Bíblia que recebeu o nome de tradução brasileira, porque essa tradução foi feita aqui no Brasil. E eu tenho uma cópia aqui, dessa tradução brasileira. Essa é uma cópia de 1954, porque por algum tempo ela foi impressa no Brasil. Ela foi então uma versão, uma tradução baseada na tradução de Almeida, que foi feita no Brasil, a primeira feita no Brasil. Em 1917 ela foi editada pela primeira vez. E esse exemplar que eu tenho aqui, que faz parte da minha biblioteca particular, ele é um exemplar de 1954.
Eu ganhei esse exemplar de uma família em Santa Catarina e aqui tem o nome de Reinaldo Segre, que foi proprietário desta Bíblia, que é de 1954. Essa tradução ela chegava bem mais perto do texto de Nestlé quanto ao Novo Testamento do que Almeida em sua tradução original. A sua linguagem não é ruim, é uma linguagem boa, mas ela fica aquém do padrão de excelência para a língua portuguesa. Ela translitera, por exemplo, nomes próprios em vez de traduzir. Você já sabe qual a diferença de tradução e transliteração, né? Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Este foi o problema que aconteceu, inclusive, na Vulgata Latina, quando Jerônimo não traduz o nome de Jesus, mas ele translitera o nome de Jesus, né? Joshua, se ele fosse traduzir o nome de Jesus, ele teria que ter colocado Josué, porque este é o nome de Jesus no original hebraico, se nós fôssemos traduzir para o português. Josué. Então o que ele fez? Ele pegou o nome Joshua e ele transliterou, ele colocou Jesus, que era o som, ele transliterou para o latim o som do nome de Jesus em hebraico. Não tem nenhum problema em ter feito isso é muito comum, né? E nós chamamos o nosso Salvador de Jesus sem nenhum problema. Há pessoas que criam confusão, criam aí uma série, procuram um chifre em cabeça de cavalo e criam uma série de dificuldades. Nós não precisamos nos preocupar com isso, né? Nós aceitamos perfeitamente, Jesus é reconhecido por esse nome, certo? Ele aceita até este nome, nós podemos verificar isso em nossas orações, ok? Até os demônios reconhecem o poder desse nome, ok? E assim nós vamos. Então o que aconteceu nessa tradução é que muitos nomes próprios foram transliterados para a língua portuguesa em vez de traduzidos. Apresenta também certa tendência para interpretar em lugar de traduzir. E há muitos outros erros nesta tradução que nunca foram corrigidos, né? Assim como aconteceu com a Septuaginta, que Jesus também não se preocupou e não corrigiu, certo? E com todas as traduções e versões da Bíblia também acontece. Mas por esta e outras razões, os evangélicos brasileiros acabaram deixando de lado esta versão, essa tradução conhecida como brasileira, em favor da Almeida. E por isso as sociedades bíblicas deixaram de publicá-la. Em 1942, editou-se uma revisão de certa importância aqui no Brasil, pela Casa Publicadora Batista. A revisão foi feita por uma comissão que iniciou os trabalhos em 1941, revisando tanto o texto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E esta edição, que saiu em 1942, que circula até hoje, ela foi conhecida, se tornou conhecida como Revista e Corrigida. Então é o texto de Almeida, certo? Que foi feita uma revisão, certo? Realizada aqui no Brasil, sob a coordenação das Sociedades Bíblicas Unidas, né? Organizando então, neste tempo que se operava aqui no Brasil, passando depois para a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a sociedade oficial que transmite e que divulga o texto bíblico para a língua portuguesa. Essa sociedade bíblica foi fundada no Brasil em 1948. Embora nós não iremos estudar as sociedades bíblicas, né, ela é muito importante. Lembram? Ela foi fundada no Brasil em 1948. Eu acho que é importante a gente voltar aqui um pouquinho, só para pegar um detalhe. Em 1917 foi feita uma tradução, um ajuste aí, né, uma Bíblia, uma versão bíblica para a língua portuguesa que ficou conhecida como tradução brasileira. Ela foi produzida durante muito tempo, mas ela não acabou pegando, porque havia alguns problemas aí próprios de tradução para a língua portuguesa. Em 1942 foi feita uma revisão do texto de Almeida que ficou conhecida como Revista e Corrigida. Aí, em 1948, foi estabelecida a Sociedade Bíblica Brasileira e, sob a coordenação agora da Sociedade Bíblica Brasileira, iniciou-se um outro trabalho no Brasil do texto de Almeida. Para esse trabalho, criou-se uma comissão com 30 especialistas
em hebraico, grego, em neotestamentário e no vernáculo. Eram os mais populares e as pessoas mais capazes que pudessem fazer esse trabalho, esta revisão do texto de Almeida agora para a língua portuguesa. Estes cultos homens encontrados aqui no Brasil, sob a coordenação da Sociedade Bíblica Brasileira, eles eram provenientes das várias confissões evangélicas brasileiras do país. E esta santa aventura teve início em 1946 e por 13 anos esta comissão de 30 eruditos, eles trabalharam arduamente, piedosamente e fielmente com erudição e com muito gosto. Até que é oferecida ao povo brasileiro uma nova edição da Bíblia em português. E ela é conhecida como Revista e Atualizada, baseada nas tradicionais traduções aí ou na tradicional tradução de Almeida, não é? A tricentenária tradução de João Ferreira de Almeida. Esta é a Revista e Atualizada, que é esta Bíblia aqui que eu tenho em minhas mãos, né? Claro que olhando assim você não dá para saber detalhes, mas é a Revista e Atualizada, uma Bíblia muito comum, muito popular, muito conhecida pelos brasileiros. O Antigo Testamento, para o Antigo Testamento, adotou-se a Bíblia hebraica de Kittel e para o Novo Testamento, o texto grego de Nestlé, em sua 12ª edição. Onde se fazia necessário, a linguagem era posta de acordo com o mais escolhido uso corrente na língua portuguesa. Evitou-se sempre o vulgar, bem como o demasiado acadêmico e literário. Lutou-se para manter uma faixa linguística viva, acessível, clara e nobre, como convém à palavra de Deus. A revisão do Novo Testamento foi concluída em 1951 e publicada em 52. O Antigo Testamento ficou pronto em 1956 e a Bíblia toda foi publicada em 1959, ficando então conhecida como Revista e Atualizada. Vamos voltar aqui um pouquinho? 1942 saiu uma tradução, uma versão para a língua portuguesa que ficou conhecida como Revista e Corrigida. Em 1959, agora sob a coordenação da Sociedade Bíblica Brasileira, saiu uma nova versão para a língua portuguesa, todas baseadas na tradução de Almeida, por isso recebem e continuam recebendo o seu nome, mas que acabou recebendo o nome de Revista e Atualizada. Cientes de que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada é sempre um trabalho humano e, como tal, sujeito a falhas e suscetíveis a melhorias, a Sociedade Bíblica Brasileira criou uma comissão permanente de revisão e consulta do texto bíblico, com 10 membros, hoje chamada de Comissão de Tradução, Revisão e Consulta. Então, esta comissão aqui, ela está constantemente trabalhando na revisão do texto bíblico. Por isso que desde o seu lançamento em 1959, a edição Revista e Atualizada tem sido revisada com vistas ao aperfeiçoamento. E em 1993 foi entregue ao público a sua última revisão, chamada de Revista e Atualizada, 2ª edição, que é exatamente a que eu tenho aqui em minhas mãos. Depois, o que foi feito aqui? Uma revisão da pontuação, né? Foi corrigida falhas de revisão e consertados erros de concordância, né? Esses ajustes. Acertaram-se também referências, pesos e medidas, né? Em pouquíssimos casos foi feita uma nova tradução. Apenas esses ajustes aí que são necessários para a língua portuguesa em função da semântica,
né, do texto das palavras que vão mudando o seu significado, etc. Essa edição, após o texto bíblico, tem uma ajuda ao leitor com uma cronologia bíblica, um pequeno atlas bíblico com índice dos nomes geográficos, uma tabela de pesos e dinheiro e medidas da época da Bíblia e até um plano anual de leitura da Bíblia e de orientações e consolo para aqueles que querem encontrar textos que possam consolar-se a si mesmo e outras pessoas. Vamos fazer uma revisão. Isso é bom que fique bem claro na nossa mente. Dê uma olhadinha aqui na tela. Revista e corrigida. Ela foi produzida, divulgada, publicada no Brasil em 1942. Revista e atualizada. Ela foi publicada completamente em 1959. Novo e Antigo Testamento. Ambas foram baseadas, estudos realizados e baseados na versão de Almeida. Por isso elas são conhecidas como a versão de Almeida, tradução de Almeida, né, ou versão para o português, aí, ajuste, a partir de 1942. Revista e corrigida e a partir de 1959 a revista e atualizada, ambas conhecidas como RC e RA consequentemente. A revista e corrigida, ela sofreu uma segunda edição em 1968 e 69, uma terceira edição em 1995 e uma quarta edição em 2009, onde se ajustou-se o texto à nova ortografia. Esta é a revista e corrigida, aquela que foi produzida em 1942 aqui no Brasil. Esta Bíblia, ela é muito querida, muito aceita entre os evangélicos pentecostais brasileiros. Eles preferem esta versão, essa tradução, a revista e corrigida. Então ela foi publicada em 1942, foi feita uma segunda edição em 68, 69, uma terceira em 95 e uma quarta edição em 2009, já com a nova ortografia da língua portuguesa. A revista e atualizada, aquela que foi publicada em 1959 pela primeira vez, um trabalho feito sob a administração da Sociedade Bíblica Brasileira, ela foi revisada em 1975 e publicada uma segunda edição em 1993. Pelo que eu sei até hoje, não existe uma publicação desta revista atualizada para a língua portuguesa, já com a nova ortografia da língua portuguesa. Provavelmente a Sociedade Bíblica está trabalhando nisso e logo fará esta publicação. A nova linguagem de hoje, a Bíblia, a nova linguagem de hoje. Ela tem um texto claro, exato e natural e assim ela pode ser definida, né? Como uma nova tradução, porque a nova linguagem de hoje, ela foi o Novo Testamento produzido no Brasil em 1973, o Novo Testamento, e toda a Bíblia em 1988. Foi uma tentativa da Sociedade Bíblica Brasileira de fazer uma tradução, uma versão da Bíblia em português, numa linguagem assim bem comum, bem popular do povo. Esta Bíblia, quando ela saiu, tanto o Novo Testamento em 1973 como a Bíblia toda em 1988, e eu conheço muito bem esta realidade, porque eu comecei a fazer o meu curso de teologia em 1974. E justamente naquele período havia uma crítica a esta Bíblia, algumas preocupações, houve alguns problemas de tradução numa tentativa de tornar a Bíblia muito comum numa linguagem popular, alguns problemas foram criados. Assim como a Vulgata de Jerônimo sofreu uma resistência inicial, esta Bíblia também sofreu uma resistência inicial. Ela foi toda produzida e publicada em 1988. Só que foi feita uma nova tradução da linguagem de hoje, certo? E ela foi lançada no ano 2000, essa nova linguagem de hoje. E ela é considerada e pode ser considerada uma nova tradução, porque assim ela é chamada, porque eles fizeram de fato uma tradução da Bíblia, certo? Baseada nos textos originais. Eles deram à Bíblia assim uma linguagem muito popular,
sem perder a fidelidade dos textos originais hebraico, aramaico e grego. Eles adotaram uma estrutura gramatical e linguagem muito próxima da realidade da língua portuguesa brasileira, que aliás hoje já é chamada, você sabe disso, de língua brasileira, ok? Ela foi desenvolvida pela Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Brasileira. Então, a nova tradução na linguagem de hoje é voltada às pessoas que ainda não tiveram nenhum ou pouco contato com a palavra de Deus. E por isso ela é muito indicada como ferramenta de evangelização. Ela é resultado de 12 anos de pesquisa, certo? E ela é uma revisão da Bíblia na linguagem de hoje, certo? Conhecida desde 1988, certo? Mas além de uma revisão, ela é uma tradução. Ela pode ser assim considerada, porque realmente esta Bíblia recebeu aí uma força muito grande, porque eles trabalharam em cima dos textos originais, fizeram uma comparação, um novo estudo, colocando a Bíblia na língua brasileira, aí um sabor bem brasileiro. E aí aquelas pessoas que foram acostumadas como evangélicos com o texto da Revista e Corrigida, têm a Revista e Corrigida, certo? Inclusive na nova ortografia. Aquelas que entraram aí, começaram a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e se adequaram e gostaram da Revista Atualizada, gostam da Revista Atualizada. E tem aí as versões e os ajustes feitos na língua portuguesa na Revista e Atualizada. E aí está esta proposta da Sociedade Bíblica Brasileira, né? Essa nova tradução na linguagem de hoje que foi feita em 2000, com o objetivo de atingir um grupo de pessoas que está entrando em contato com a palavra de Deus pela primeira vez e que pode ter o texto da Bíblia, e eu tenho aqui esta nova versão da Bíblia na linguagem de hoje, né? Até em letras grandes, que facilita o estudo e as pessoas podem lê-la aí de forma muito gostosa na língua portuguesa. Os princípios que foram seguidos nesta revisão foram os mesmos que nortearam o trabalho da tradução na linguagem de hoje a primeira vez, em 1988. 73, né, que foi publicado pela primeira vez o Novo Testamento. A tradução de João Ferreira de Almeida foi a base, e também outras boas traduções existentes em português, que seguiram aí os princípios da tradução de equivalência formal, certo? E na nova tradução da linguagem de hoje, então, ela foi norteada pelos princípios de tradução de equivalência funcional e dinâmica. Belo trabalho da Sociedade Bíblica Brasileira, da Comissão de Revisão, de Tradução do Texto Bíblico, que constantemente está trabalhando para ajustar o texto da Palavra de Deus ao sabor da língua brasileira do dia a dia. O trabalho de Almeida, que Almeida reproduz, né, que ele reproduziu, por exemplo, dos textos originais, empregando palavras e estruturas em português, não são mais do domínio do povo brasileiro. Se você for ler hoje uma Bíblia que foi publicada lá por Almeida em 1700, 1800 e pouco, você não vai entender muita coisa, até do seu próprio português, né? E isso então requer um domínio da língua portuguesa. Essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui, que é a linguagem da tradução brasileira, que foi feita em 1917, e este é um trabalho que foi publicado em 1954, a gente não consegue ler e entender algumas coisas, porque há palavras que caíram do desuso. Isso requer um domínio da língua portuguesa, que está acima da média da população brasileira. Às vezes um texto muito erudito, e foi exatamente que a nova tradução na linguagem de hoje tentou reproduzir, dando o sentido dos textos originais em hebraico, aramaico e grego, expressa de maneira simples e popular na língua portuguesa, sem utilizar gírias e regionalismos, né? Mas preocupado em comunicar essa preocupação da comissão de tradução a Bíblia numa linguagem, certo? Popular do povo,
sem perder o estilo bíblico, ok? Só para você ter uma ideia da importância dessa tradução, a tradução de Almeida, ela tem 8,38 mil palavras diferentes em toda a Bíblia portuguesa. Já a nova tradução na linguagem de hoje, ela tem cerca da metade, 4,39 mil palavras, o que aproxima muito mais o vocabulário dominado pelo brasileiro de cultura média. Daí a importância dessa tradução. Deixa eu contar uma história, uma experiência que eu vivi. No início do meu ministério, eu fui pastor numa região bem interiorana do estado de Goiás, hoje Tocantins. Eu estava pregando e estava falando aí sobre aquela experiência quando a arca foi roubada pelos filisteus, lembra? E quando a arca foi devolvida para os israelitas, eles colocaram num carro de boi, lembra? E eles prenderam os bezerros, eu falei terneiros, os terneiros eu falei. Os terneiros foram presos e colocaram as vacas, as mães daqueles terneiros, daqueles bezerrinhos, presos, mas mesmo assim aquelas vacas, contrárias à sua natureza, elas foram conduzidas certamente pelos anjos de Deus e levaram a arca de volta lá do mundo filisteu, do estado dos filisteus, para o estado de Israel da época. Quando eu terminei meu sermão, pastor, vem cá, o que o senhor falou, pastor? A gente não entendeu o que o senhor falou. O senhor falou terneiro, o que é terneiro? Aí eu caí na real de que eu estava pregando e falando uma palavra muito familiar a mim, na época, né, que sou de Santa Catarina, de uma cultura alemã, que o povo não entendia. Então é isso que acontece com o texto bíblico. Há palavras que não são do domínio do povo. O povo não entende algumas coisas. Então esta comissão de tradução da Bíblia, liderada pela Sociedade Bíblica Brasileira, eles sempre estão estudando, sempre com as antenas ligadas, reajustando, certo? E de hora em hora, e de tempos em tempos, eles produzem um texto melhorado da palavra de Deus em língua portuguesa. Vamos terminar essa aula pensando numa coisa muito importante. A diversidade de línguas e dialetos, o desafio de levar o Evangelho a toda tribo, língua e povo da terra, faz com que surjam traduções e versões da palavra de Deus que de outro modo, que de outra forma, ele se tornaria incompreensível pelas pessoas. Por isso, aqueles que revisam a Bíblia devem estar constantemente estudando a sua própria língua e sempre ligados e antenados nas palavras que mudam, no significado, né, dessas palavras. Sabe que às vezes eu chego a pensar que se Jesus levar muito tempo para voltar, haverá necessidade de sair uma Bíblia na linguagem dos internautas. Certo? Você veja que a juventude hoje, quando eles estão no teclado, eles usam muitas abreviaturas, certo? Uma linguagem até diferente do texto em português. Quem sabe um dia nós não tenhamos uma Bíblia para os internautas, que para eles será familiar, mas que para nós estranha. Uma Bíblia cheia de símbolos, de sinais, né? Talvez. Nosso estudo é parcial, tá bem? Mas ele tem o objetivo de dar uma visão ampla e geral dos desafios que o povo de Deus, do passado e de hoje, tem enfrentado para dar ao povo as Escrituras na língua materna. Se não fosse a atuação constante do Espírito Santo e a determinação de homens que deram toda a vida para estes trabalhos, nós não teríamos o que temos hoje, pois em nenhum outro tempo houve tantas versões e traduções da palavra de Deus disponíveis como as que temos atualmente, não só na língua portuguesa, mas em outras línguas. É claro que o trabalho ainda não terminou, há muita coisa para fazer, mas o estudo nos enche de gratidão e amor por Cristo e por aqueles que, amando-o, também
amaram de tal forma a palavra de Deus que enfrentaram os tremendos desafios de uma tradução. Trabalhos árduos, tanto na língua alemã, quanto na língua inglesa, quanto na língua espanhola, e você teve um vislumbre aí da língua portuguesa. Os desafios constantes. E em tudo isso existe hoje por detrás uma forte organização. O trabalho das sociedades bíblicas internacionais e, sobretudo, a nossa Sociedade Bíblica Brasileira. Como estes homens e essas mulheres se dedicam para colocar a Bíblia de forma agradável, numa linguagem agradável, num formato agradável. E aí nós temos Bíblias adequadas às mulheres, aos adolescentes, às crianças, para que a palavra de Deus tenha o sabor que ela deve ter às gerações atuais. Este é o desafio. Como Cristo, um dia estas pessoas, senão aqui no reino dos céus, verão o trabalho de suas mãos e haverão de ficar plenamente satisfeitos, felizes pelo que conquistaram, levando pessoas ao conhecimento de Jesus, da verdade da Bíblia e, sobretudo, à salvação. Deu para você ter um vislumbre? Almeida, João Ferreira de Almeida, foi aquele que deu o estopim, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Não chegou até o fim, até o livro de Ezequiel, mas a ele é creditada a honra pela iniciativa de colocar a Bíblia na língua portuguesa. Em cima desse texto de Almeida, muitos trabalhos foram realizados. E a maioria deles são aqueles com os quais nós estamos mais familiarizados hoje. Existe toda uma outra linha de textos em português, produzida por Figueiredo, um padre. As Bíblias católicas, esse dá um estudo muito interessante. A edição Ave Maria, a edição da Bíblia de Jerusalém, certo? E outras Bíblias católicas que são muito interessantes e grandes trabalhos também. Que Deus abençoe você, continue te dirigindo nesse estudo. Sobretudo, meu objetivo é fazer com que você confie na palavra de Deus e que, ao tê-la em suas mãos, você o faça com uma certa reverência. Aqui há sangue e suor, não só de Jesus, mas de muitos homens que amaram o Senhor e que deram a sua vida para traduzir este livro, para colocar este livro numa linguagem popular, compreensível. Não só colocaram vida, mas colocaram recursos, dinheiro, para que você e eu pudéssemos ter a Bíblia, a palavra de Deus, de forma acessível. Eu não posso deixar de terminar esta aula convidando você para fazer uma oração de gratidão a Deus. Feche seus olhos. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado pela Bíblia, a Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos ler a Bíblia na nossa língua e porque nós temos uma variedade muito grande de textos bíblicos em português, com os quais nós individualmente podemos nos identificar. Quando eu penso que ainda existem muitas e centenas de pessoas espalhadas por este mundo que não têm este privilégio, que não têm a chance, a oportunidade para ler a Bíblia em sua própria língua, sobretudo grupos minoritários. Ó Deus, ajuda-me a amar este livro, a reverenciar esta Tua palavra, a ter respeito para com ela. Porque quando eu abro a Bíblia para ler, para estudar, para carregar, eu estou carregando comigo não só o sangue e a carne de Jesus, mas a vida de muitas pessoas que entregaram sua vida e seus recursos para tornar acessível este livro a milhares de pessoas, das quais somos uma delas. Abençoa-nos, tenha misericórdia de nós, ilumina nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Na nossa próxima aula, nós vamos dar uma olhadinha sobre alguns desafios que os eruditos enfrentam para colocar a Bíblia na linguagem das pessoas e para traduzirem a Bíblia. Eu acho que vale a pena, embora algumas ideias serão redundantes, elas vão fixar alguns conceitos e a gente vai continuar entendendo bem
o plano de Deus para nós hoje em termos de Bíblia e de sua palavra. Então até lá, a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela sua atenção e pelo seu interesse em estudar a Bíblia juntos.